Bom dia, vamos iniciar nossa aula do dia 30 do 10 de ergonomia. E eu estou aqui com o material de vocês, e vamos falarmos sobre ergonomia cognitiva e sobre a P2. A nossa P2, não sei se vocês viram pelo calendário, deixa eu pegar aqui. O nosso calendário, nossa prova, ficou tudo remoto, né? E com isso, a gente vai ter nossa P2 dia 20 é feriado, não, 20 de novembro. Ela fica dia 13, que dia 20 é feriado, não é isso? De novembro? Dia sim, da... Sim, é feriado. Então fica dia 13, né? Mas eu posso deixar a postagem até dia 23. Não, eu posso deixar essa postagem até dia 27 de novembro. Deixa eu confirmar que dia que é da semana. É até dia 27 de novembro. No caso, 28, que é domingo, mas eu fecho dia 27. Porém, eu não gostaria que fosse em grupo, devido a algumas situações que ocorreram, que não vem ao caso a falar. Eu vou pensar, sempre podendo fazer individual, tá? Ou em dupla. E aí eu vou pedir um trabalho, onde esse trabalho, ele obrigatoriamente, ele tem que vir no padrão ABNT, a formatação, vou colocar isso no AVA, a parte de parágrafo, de margem, fonte, tudo direitinho. Ele tem que vir em formato de artigo. E, por favor, baixem o CopySpider, passa no CopySpider, verifica a porcentagem de plágio para que não seja prejudicado. Tá? Ele não vai poder vir em PDF, tem que ser em doc, para que eu já não vou perder tempo para poder converter, para que eu possa jogar isso no CopySpider, eu verificar também as porcentagens de plágio, ver as respectivas formatações, e a proposta é exatamente começarmos a escrever para publicar. E os melhores trabalhos, que podem ser todos, ou nenhum, ou vários, a intenção que seja publicado em revista científica. Tá? Qual é o assunto? Ergonomia cognitiva, segurança do trabalho. Eu vou dar alguns tópicos, alguns temas, alguns assuntos, e vocês vão escolher qual que vocês querem. Professora, poderia ser um estudo de caso? Sim, pode. Vou citar o Joda, o Luciano, que são pessoas que trabalham em uma determinada área, que às vezes tem o próprio relato de um estudo de caso da própria empresa, podendo transmitir isso para a gente. Então, dessa forma, a gente acaba tendo aí uma posição de estar trabalhando. Porém, falando com vocês e repensando aqui, eu sei que não é comum as pessoas escrever
né? Não é fácil, você não é educado na graduação, muitas das vezes, para escrever. Então, professora, poderia fazer com 3 pessoas? Sim, pode. Tudo é conversado. Mas isso são casos que vocês têm que me chamar no privado para conversar. Monta seu grupinho, me chama no privado, que aí eu converso caso a caso, tá? Mas já vai pensando nessa proposta aí. Deixa eu até registrar aqui. Espera aí. P2. Formato de artigo. Postar no AVA as regras. Ok? Bom, vamos iniciarmos aqui. Jogo ainda hoje o material de ergonomia, tá? Lá. Material da aula. Bom, ergonomia cognitiva, na verdade, deixa eu me fechar aqui. A ergonomia cognitiva, o que vocês falam sobre ergonomia cognitiva? Alguém? Cognitiva vem da capacidade que a pessoa tem em refletir de uma situação que ele viveu. Vamos dizer, os primórdios estão andando, aí ele fura o pé e ele viu que era interessante proteger o pé por uma necessidade que foi apresentada? Então, você juntando isso, a ergonomia, na verdade, a ergonomia cognitiva, ela vem auxiliar, né? Prefiro usar esse termo, no desempenho da equipe. Isso pensando na saúde mental, no equilíbrio da equipe, todo o âmbito, né? Todo o conceito mental do grupo em si, para que não, na verdade, não tenha não aconteça um desgaste, um estresse no ambiente, uma desmotivação. Porque às vezes a gente pensa muito na segurança da equipe, né? Segurança do trabalho. E a gente esquece esquece da saúde mental. E nessa pandemia, eu acredito que vocês, ou a maioria, perceberam o quanto isso foi importante, que cada líder teve que pensar, teve que buscar isso. E, com isso, passou a ter uma preocupação com a importância dessa ergonomia cognitiva dentro do desempenho da equipe. Assim, a gente tem isso aí dentro de várias áreas, dentro de vários setores, né, como coloca-se aqui. E é muito abrangente, né? É muito tratado isso. Quando se fala em automação e informatização, dentro de um contexto que nós já vimos sobre a interface homem-máquina, né? A forma de se trabalhar, nós temos aí todo um conceito de manipulação da equipe. Então, a ergonomia cognitiva, ela, na verdade, ela tem que buscar sempre o equilíbrio. É fácil? Não. Algum de vocês, eu sei que tem, mas eu não vou citar nomes, porque senão eu vou acabar chamando sempre os mesmos nomes. Algum de vocês podem citar para a gente caso sobre o desequilíbrio na equipe dentro no período dessa pandemia? Esse desequilíbrio
é um desequilíbrio que eu digo sobre estresse, um desequilíbrio que você vê uma questão da saúde mental mesmo, né? Onde a pessoa dá aquele surto, tem crise de ansiedade. Alguém pode citar aí para mim, relatar algum caso? Ô, professora, só em a pessoa saber que ele pode ser demitido, ele não contava com isso, não tem um dinheiro em caixa durante alguns meses, eu acho que ele já, na hora, a mente do camarada já entra em tela azul. Então, e vocês conseguiram, dentro dessa pandemia, vocês conseguiram ver, vocês conseguiram perceber situações referente à equipe de vocês? Professora, uma coisa que está ocorrendo com bastante frequência lá no nosso meio de trabalho não é nem a questão do Covid, que essa parte vamos botar assim, já se calejou. Agora está tendo uma tal de síndrome pós-Covid. Isso está afetando o mental de todo mundo lá dentro. Então, dor de cabeça, psicológico, sinusite que não passa, essas coisinhas assim, que é mais psicológico, né? Então, isso afeta tanto o trabalho lá quanto o mental, porque uma coisa junta com a outra, né? Então, okay. Você sabe, dentro desse contexto, com essa pandemia e com esse tal de trabalho remoto, nós tivemos aí muitas pessoas, não sei se algum de vocês passaram por isso, muitas pessoas que tiveram problemas de ansiedade. E eu tive pessoas que nunca tomou uma dipirona na vida e passou a tomar remédios de tarja preta, de fazer acompanhamento psicológico. Os psicólogos tiveram uma demanda tão grande, que nunca se imaginou ter um psicólogo. Já passo para você, Joda, um psicólogo, como é que eu vou dizer, atendendo no remoto. Mas nós tivemos aí essa necessidade de mudar. E aí, com isso, a gente passou a ter uma busca super diferenciada, um trabalho diferenciado. E eu tenho colegas que são terapeutas também, que nem todo mundo consegue se adaptar à psicologia e prefere a terapia, que teve que dispensar ou indicar pacientes para outros colegas, porque não tinha mais horário. Né? Jó, foi você que levantou a mão? Ah, não, foi a Ju. Ju? Eu levantei a mão, até reiterando o que a senhora falou, essa questão por exemplo, os enfermeiros, né? Essa equipe que está ali no dia a dia em hospital e tudo mais. Logo no início também, a pessoa tem que trabalhar sabendo do risco, né? Ela está ali correndo, e o retorno para casa, sabendo o risco que ela corre em relação aos familiares, né? Com esse cenário todo de pânico, de medo do desconhecido, isso também gera, né, um desconforto muito grande, o psicológico fica, né, extremamente abalado, né? E reiterando essa questão do pós-Covid, que o nosso colega citou, eu conheço pessoas que realmente elas estão, em relação à memória, isso afetou bastante e caiu em relação ao rendimento. Eu tenho parentes próximos que eles, literalmente, 2, né? Que, assim, esquecem, dá um apagão, assim, eles esquecem de determinadas coisas.
e isso tem interferido bastante no dia a dia, no trabalho, na vida pessoal, enfim. Agora, eu só não entendo em relação a essa aplicabilidade da engenharia cognitiva, mas eu sei que a aula só está começando, né? Agora, o que foi feito pela empresa? O que deveria ser feito pela empresa para pensar nessa, né, falando da não engenharia, tá, ô Ju, e sim ergonomia cognitiva? O que a empresa, o que o líder de equipe poderia fazer ou aplicar em relação a essa situação, pensando em manter o equilíbrio do ambiente, em termos de melhorar a harmonia, aumentar a satisfação da equipe, a motivação? O que vocês acham? Porque, na verdade, um dos benefícios da ergonomia cognitiva é melhorar todo o processo de tomada de decisão, porque se está todo mundo bem, se está todo mundo tranquilo, se a equipe está motivada, satisfeita, nós vamos passarmos a ter, sim, um processo agradável, bom de tomada de decisões. E o que vocês acham que a empresa deveria fazer? Ou a equipe, né? Quem me responde isso? Eu acredito que é um conjunto de ações, né? É aquilo que a gente sempre cita em relação a todo o apoio e incentivo financeiro, psicológico, e a questão do ambiente de trabalho mesmo, porque se você não tem um ambiente de trabalho agradável, isso intensifica, né, o estado ali do funcionário, enfim. Eu acho que é um conjunto de ações, tanto em relação ao dia a dia no trabalho, né? Com palestra motivacional, aquelas paradas que a gente já citou em outras aulas, né? De ginástica laboral, dependendo da atividade, né? Propor, de acordo com cada setor e atividade e tempo, né, da rotina ali, esses momentos onde a pessoa consegue parar o que está fazendo, né, e ter esse momento ali para, olha, calma, tá tudo bem, né? Vamos seguir, vai dar tudo certo, as frases motivacionais, né? Enfim. Bom, eu acredito, desculpa cortar, professora, eu acho que tem que vir direto da presidência, isso, de presidência que eu falo da empresa. O patrão ele tem que se sentir mais humano e não tão mecânico, tratar os funcionários mais como igual e sentir essa necessidade humana, fisiológica da coisa e não simplesmente cobrar só produção, produtividade e uma coisa ou outra. Então, isso aí vai ter que vir naquela escadinha, naquela hierarquia, de cima para baixo, para poder suprir a necessidade da classe mais desfavorecida embaixo, acredito eu. Então, deixa eu ver se o Luciano está aqui, porque para eu falar, eu queria que ele estivesse aqui. Tá. Bom, então vamos lá. Você usou aí onde o presidente, né, o diretor deveria ser mais humano, essa coisa toda. O Luciano, em algum momento, ele me chamou no privado e discordando de algo que eu tinha falado em sala. O meu ficou mudo aqui, desculpa. Tá todo mundo mudo também? Tá mudo para vocês? Normal aqui. Agora aí, o Luciano falou para mim assim, professora, eu acho que a empresa tem que pensar no... Acho que eu até citei isso aqui. Tem que pensar no funcionário. E aí, não adianta eu ter um funcionário que está com problema pessoal e ela simplesmente o cara vai ter que trabalhar. Não, eu teria que deixar ele à vontade, sei lá.
É pensar nesse lado. Só que a gente sabe que, na teoria, tudo é lindo. Mas, na prática, balela, né? E aí, quando fala sobre esse trabalho, quando o Rodolfo falou aí no conceito de tratar, né, vir de cima para baixo, aquela coisa toda, isso é lindo. Uma pergunta: a empresa que você trabalha faz isso ou faria isso? Faria dessa forma? Quem me responde? Quem me responde? Assim, professora, eu tiro pela empresa do meu marido, né? Com esse cenário de pandemia, eles ofereciam, assim, quando ele desembarcava, até por protocolo de segurança, tinha que ir para o hotel, em resumo. Eles ficavam lá no hotel mais dias e, antes, ele que pagava essas diárias a mais. E a empresa passou a pagar isso. E era uma opção do funcionário ficar mais 2 dias, se ele não quisesse expor a família, tivesse algum medo, mesmo o exame estando tudo certinho, né? Ou ficar no hotel. A empresa pagava isso, né? Para ele ter essa tranquilidade. Olha, já que estamos nesse cenário de pandemia, você fique à vontade, nós vamos pagar caso você queira ficar no hotel, mesmo o exame, né, estando ok. Então, em relação a isso, a empresa dele teve uma atitude que eu acho bem incompatível com todo o cenário. Eles mudaram isso, né? Mexeu no financeiro deles para poder proporcionar essa tranquilidade para o funcionário, né? E não precisar expor a família, né? Vamos dizer assim. Ô, Joda, você trabalhou remoto nessa pandemia ou não? 100%. O inicial dela foi 100%. Eu acho que a pior fase, nunca trabalhei tanto na minha vida. Ai, só você não, e o resto do mundo, né? Eu não tinha, eu peguei até o cheiro do sofá, porque eu não tinha em casa, eu não tinha nem tempo de me alimentar, só para ter uma ideia, quando eu trabalhei no home office. Era Exato. difícil, era muito difícil. Eu não conseguia ir de casa, que era para ser o contrário, eu não conseguia ir no banheiro, eu não conseguia almoçar direito. Coisa que lá, quando era lá na empresa, era mais fácil isso. Era mais flexível isso. Mas em casa, porque como teve um corte dos funcionários, tipo assim, o meu patrão lá resolveu botar 50% dos funcionários de férias. E os outros 50%, que eu, no caso, fiquei como um dele, ficou no trabalho para segurar tudo. Entendeu? Eu fiquei muito abalado psicologicamente. Minha cabeça ficava ligada em 220 direto. Tinha hora que eu dava graças a Deus quando um cliente não ligava. E aí, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Qual foi a atitude, vou falar da empresa em si, qual foi a atitude da empresa referente a esse processo psicológico dos funcionários? Porque não foi só você. Qual foi Zero. o apoio? Zero. Nem um obrigado da parte de cima a gente teve por isso, entendeu? Exatamente. É como se a gente estivesse fazendo por obrigação. Exatamente. Né? Eu tive esse processo. Eu fiquei uma semana praticamente sem entrar no meu quarto. Uma semana sem dormir. Já durmo pouco, né? Já passo, Luciano, sem dormir. Por quê? Porque me jogaram numa equipe em Uberlândia. Mas você tá, depois que descobriram que você pode rodar o mundo sem sair de casa, te colocam para trabalhar em tudo quanto é lugar. Né? E qual foi o incentivo que eu tive? Nenhum. O que me deram para contribuir com o meu trabalho em termos de equipamento, em termos de energia, em termos de internet? Porque com tudo isso a gente teve que melhorar muita coisa dentro de casa. Enquanto você pensava em trocar uma televisão ou adquirir uma outra televisão,
uma geladeira de 3 portas, que seja, você teve que parar e adquirir, no pleno processo de pandemia, equipamentos tecnológicos com preços altíssimos. Você vê que as cadeiras games passou a custar aí R$2.000 uma cadeira boa. Bom, professor, e ainda teve um outro caso, né? Que uma coisa é você está trabalhando na empresa, com o ar-condicionado da empresa, com a luz da empresa. Outra coisa é você ficar concentrado isso tudo dentro da sua casa, sem uma ajuda. Exatamente. Sem uma ajuda, entendeu? Não, então, e sem contar... A conta de luz de casa foi lá nas alturas. Não, a alimentação foi maior, essas coisas todas. Mas esse negócio da energia está errado, né? Pela empresa está errado, né? Pô, como assim? A pessoa custear algo que foi feito pelo serviço está errado. Tem que ter um ressarcimento. Ah, mas na teoria é lindo, Danilo. Na teoria é lindo. Pensa uma universidade que ela tem, vamos botar aí 250 professores. E aí? Me mostra qual foi a universidade, qual foi a empresa que você conhece que teve essa atitude. Na realidade, no contrato da faculdade, tem a presencial é um preço e a online é outro por causa de diversos custos. Não, mas presta atenção, Danilo, presta atenção. Nós não estamos falando de online. Sim, mas estamos online. Os custos reduzem. Questão de dissenso era para ter a consideração. Sim, mas presta atenção. Nós não estamos no online, porque cursos de graduação online não tem aula remota. Cursos considerado na modalidade 100% EAD, eu sei porque eu sou coordenadora de curso de educação à distância, 100% EAD, o que você tem vamos botar aí que o professor ele teria um horário de aula de... Desculpe aí, bom dia, professora. Bom dia. De 8 a meio-dia. Ele vai disponibilizar aulas gravadas. Então, ele grava sozinho tal, e posta lá, posta material, e dentro do plantão dele, ele responde os alunos via mensagem. Ponto. E nós somos da modalidade presencial e estamos remotos no horário da aula. Ponto. Então, parte-se do princípio que a empresa não vai perder, gente. Essa é a grande verdade. E aí, o que acontece? Com isso, o que nós temos? Mas o professor, ele continua trabalhando, ele continua cumprindo o horário dele. Para vocês terem uma ideia, tem o Meet, por exemplo, os diretores de qualquer empresa, ele consegue gerar um relatório para saber exatamente em que hora que o funcionário dele entrou, quanto tempo ficou, uma série de coisas. Então, passou a ser uma ferramenta, abre aspas, de ponto de controle, fecha aspas. E passou a ter uma pressão muito maior, porque nós poderíamos estar hoje no presencial, na universidade, e simplesmente a gente, quando começar uma aula 9 horas, até você subir aquelas escadas, até você passar pela cantina, enfim, e você acaba não iniciando a aula 9 horas, você inicia 9h30 e assim por diante. Mas aqui no remoto, a gente acaba iniciando literalmente 9 horas, porque você não está no trânsito, você não está subindo escada, entre outros fatores. Então, na verdade, no geral, a gente não teve. Tem empresas que eu conheço que não cortou, porque o Joda falou uma situação aí, que não cortou o vale, o ticket de refeição e alimentação. Exatamente pelo que Joda falou, porque você estando em casa, o seu gasto com alimentação foi muito maior, até pela ansiedade.
Ô, professora, Oi. até para complementar, eu tenho meu cunhado que ele trabalha no BNDES. Lá, o que eles fizeram? Eles trancaram o prédio, compraram um notebook de última geração para cada um dos funcionários para trabalhar de casa e deram um auxílio. Exatamente. O auxílio que eu estou te falando é essa ajuda de custo, entendeu? Sim, sim. Então, todos os Isso profissionais... Eu ia chegar Isso nisso. no Itaú também aconteceu já. No Itaú também foi assim. Eu achei legal isso da parte dele. Aí, até meu cunhado veio aqui em casa um dia que ele estava trabalhando, e aí eu falei, pô, você comprou um notebook novo? Aí ele, pô, não, foi o BNDES que comprou um novo, bom, assim, de última geração. Exatamente, eu ia falar sobre isso. Porque E deu um auxílio, porque, tipo assim, um auxílio, uma ajuda de custo, entendeu? Então, isso aí eu achei bacana da parte da empresa. Então, eu acho que deveria ser o correto. Tem empresas também que deram a opção de você trocar o Sodexo Refeição, né, que não aceita geralmente em mercado nem nada, para trocar, passar por esse período de pandemia, deixar o crédito todo numa alimentação, né? Porque aí você consegue... E aí, o que acontece? Teve empresas, porque com a redução de vale transporte, que a empresa reduziu, então a pessoa não precisou, não tinha vale transporte, não estava indo. E o que eles fizeram? Eles transformaram o valor do vale transporte em dinheiro, como veio na conta, como na folha, né? Como uma gratificação pandêmica para que pudesse auxiliar esse valor em cima da energia, em cima de uma internet. Teve empresas que deu uma ajuda de custo em cima da internet porque tinha que ter uma internet boa, mas, em contrapartida, teve empresas que eu tenho uma aluna que trabalha numa multinacional, que a primeira pergunta que fizeram a ela é o seguinte: você tem internet boa na sua casa? Porque só pode continuar trabalhando remoto se você tiver uma internet boa, né? E quem não tem vai fazer o quê? Professora, a gente teve que trabalhar com nossos próprios computadores, professora. Exatamente. No meu caso. Ou do meu irmão lá. Meu irmão ele é professor de Araruama, concursado. A primeira coisa que eles fizeram foi cortar o vale alimentação. E mesmo assim ele ficou trabalhando de casa, tendo que botar atividade para os alunos na plataforma, entendeu? Então, olha a sacanagem aí. Primeira coisa, cortar o vale alimentação. Absurdo. E aí eu te pergunto, como é que fica a saúde mental desse funcionário? Porque essa parte da alimentação, muitas das pessoas elas nem comem na rua, utiliza todo um processo para gastar em casa. É aquele caso até que o Danilo falou. Danilo e Luciano, se não me engano. É bonitinho isso tudo, mas a realidade é totalmente diferente. Porque, de certo ponto, eu acho que grande maioria existem empresas que vê o lado do funcionário, mas a grande maioria, vou falar até uma palavra, eles cagam para os funcionários, só quer saber se ele está dando lucro e ponto, acabou. Exatamente. Eu vou passar a palavra para o Luciano, seu Ricardo, que ele levantou a mão aí, a gente foi falando. Fala, Luciano. Então, meu último emprego com carteira assinada foi numa multinacional também, né? Eu tive que até ir morar em São Paulo 2 anos por conta disso, né? Uma grande multinacional na área de tecnologia, E lá eu trabalhava com a área de suporte de banco de dados, né? E assim, cada funcionário de banco de dados tinha uma carteira de clientes, né? Porque essa empresa ela terceirizava, né, setores de TI, né, de outras empresas para fazer esse serviço, né? E quando eu saí de lá, eu tinha 32 clientes na minha carteira, né, para você ter uma ideia. E eu trabalhava eu tinha meu horário normal de serviço, né? Eu estou citando isso porque, assim, para você ver que isso já acontecia antes da pandemia, né? Antes dessa obrigação de do serviço ter que ser remoto,
já havia um setor que já praticava essa forma de serviço, e dessa forma que eu vou te falar. E assim, eles forneciam um notebook, né, e um telefone de contato, né, próprio, um celular para cada um. E aí, cara, eu trabalhava de madrugada, né, pegava de meia-noite até as 8 da manhã, 7, sei lá que hora. E, cara, era assim, sem parar, sabe? Assim, fila de chamado direto, porque o que acontece? Nessas empresas, a operação da produção de TI nessas empresas era durante a madrugada, né? Porque rolava durante o dia a parte de serviço e à noite a gente processava todos aqueles dados. E de madrugada, pô, era sem parar, era problema em cima de problema e resolvendo. E aí você saía de manhã, ia para casa, você já ia no ônibus trabalhando também, porque estava no notebook, né? Você não pode negar o atendimento. E, pô, aí você saía, quer dizer, saía do trabalho trabalhando, chegava em casa trabalhando, trabalhando o dia inteiro, assim, tipo, a gente não tinha tempo para dormir praticamente, entendeu? Eu ainda consegui resistir 2 anos lá, e no dia que eu resolvi pedir as contas de lá, foi um dia que eu passei mal no trabalho, apaguei, a mente desligou, e quando acordei eu estava no hospital. Aí eu falei, não, isso aí não é mais para mim não. E aí eu pedi as contas e vim embora. Com relação a esse negócio aí da ajuda de custo, meu pai trabalha numa empresa também grande aqui no Rio, né, de madrugada também, só que não é tão heavy metal igual era a que eu trabalhei, né? Mas eles deram ajuda de custo, sabe de quanto, professor? R$50 para cada pessoa que trabalha no office. R$50 não é nem a gasolina que o meu pai bota para o trabalho e voltar. Então, assim, acredito que realmente essa questão de ajuda de custo, de olhar pelo lado do funcionário, também não seja uma prioridade para as empresas, entendeu? E isso gera um problema, até por conta do esforço, gera um problema mental, né? Porque, por exemplo, para você ver, no último dia meu de trabalho, eu apaguei, eu acordei no hospital, no dia seguinte eu pedi as contas, entendeu? Saí do hospital, fui direto no gerente pedir as contas. Falei, não, cara, isso aí não é para mim, não, vocês exploram muito o funcionário. E aí eu te pergunto, né? Você fez falta? Nenhuma. No dia seguinte já tinha outra no meu lugar. É exatamente isso, é simples assim. E aí, gente, a gente fazendo uma comparação entre o físico e o cognitiva, nós temos aí a relação física entre o ser humano e o trabalho. Já no cognitivo, você tem a relação entre homem e trabalho. Então, a gente tem que pensar muito nessa parte do psicológico do meu funcionário, da minha equipe. A gente tem que pensar muito no processo da satisfação e motivação do ambiente do trabalho. O que a Ju falou que acontece na empresa que o marido dela trabalha, não é comum. O Rodolfo falou que o Itaú cedeu aí notebooks, né, computadores, o Jota falou do BNDES. Lindo, mas não é sempre assim que acontece. Eu conheço pessoas que compraram equipamentos parcelando em 200 parcelas para poder não perder o emprego. Então, são coisas que a gente precisa, e a gente passou a ter um conhecimento dentro da área psicológica, quem é líder, porque obrigatoriamente nós passamos a observar a nossa equipe. Eu sou líder de equipe. Eu tive que me preocupar e arrumar tempo de ligar. E aí, Joda, como é que você está, Joda? E a sua família, tudo bem, Joda? Então, você teve que passar a ter esse tratamento diferenciado. Pode falar. O tratamento foi assim, ó. Um exemplo, eles botaram a gente para casa, aí quem tinha notebook se deu bem entre aspas, tá? Porque ficou todo mundo ferrado, para falar a verdade. Mas olha um exemplo, se fosse eu e Luciano, eu tenho um notebook, então eu faço os atendimentos de casa.
Luciano, já como o Luciano não tem um notebook, então o que vai acontecer? O chamado que ele tiver, ele vai resolver lá na rua. Entendeu? Ficou desse jeito. Então, olha aí, ó, complicou mais ainda. E eles não levaram em consideração aquele outro caso assim. A pandemia, eles pensaram assim, vão botar assim, 80% das empresas vão estar fechadas, então não vai ter tantos atendimentos. Mas, pelo contrário, todo mundo trabalhou de portas fechadas, mas estava todo mundo funcionando. Entendeu? Agora imagina todo mundo funcionando com os funcionários, a quantidade de funcionários pela metade. Então, a gente lá no caso, ficamos todo mundo sobrecarregado, psicologicamente, porque eu não vi a hora de acabar o horário, que nunca acabaria no horário certo, igual o Luciano, e até o último chamado, e sair dentro de casa para respirar. Entendeu? Então é complicado isso. É muito complicado. Fala, Jô. Inclusive, reiterando essa questão da empresa do meu marido, ele todos os dias, não era um dia sim, um dia não, não. Todos os dias, um psicólogo e uma médica entrava em contato pelo telefone dele. A médica mandava pelo WhatsApp um questionário para ele responder como ele estava, e assim, nesse questionário eu cheguei a ver. Perguntava em relação aos sintomas, né, de resfriado e tal, e também perguntava se ele estava bem mesmo, se ele estava tranquilo, preocupado. Tinham várias observações lá no questionário, né? E, inclusive, para ele embarcar, eles não deixavam os funcionários pegar um ônibus, eles enviavam um motorista particular para pegar em casa, e quando desembarcava após o hotel, né, ele optando em vir embora, tinha um motorista também que trazia ele para casa. Eu achei legal essa questão do psicólogo ligar. Ele, às vezes, até ficava, gente, todo dia isso. Eles ligavam e ele tinha que atender. Senão eles ficavam ali preocupados, insistiam, né? Enfim, ele tinha que atender e responder que estava tudo bem, enfim. Bateu um papinho ali de 5 minutinhos e aí preenchia o protocolo ali deles, né? Júlia, a gente pode mandar currículo? Mas isso é muito raro. Isso é muito raro. E aí, no meu caso, eu tive que me... Olha que eu não sou presidente, não sou diretora da empresa, mas eu tive que me preocupar com a minha equipe. Porque eu tive uma pessoa que ela teve um desequilíbrio fora do padrão. E não dá simplesmente para você trazer ferro e fogo e, poxa, a pessoa do presencial, uma vez presencial, antes da pandemia, sempre foi parceira. Aí acontece esse lance todo, que nem todo mundo psicologicamente está preparado para sair perdendo parentes, perdendo amigos, ficar doente, do jeito que foi, né? Com isso, a gente automaticamente passou a ter um processo. Eu tive que pegar a parte dela, deixa que eu faço enquanto você se cuida e não apresenta atestado. Não apresenta atestado. Porque eu sei que ia prejudicar a pessoa. Eu fiquei sobrecarregada. Mas foi a maneira que eu tive naquele momento de ajudar. E aí, sempre ligando. E aí, como é que você está? E a sua família? E não sei o quê. Pô, a pessoa pegou Covid 2 vezes. Perdeu não sei quantas pessoas da família, amigos. Gente, é complicado. E a gente teve que... infelizmente, a gente teve que mudar o processo de liderança. Essa é a grande verdade. E, com isso, a gente passou a buscar conhecimento da psicologia. Quantos de vocês, dentro dessa pandemia, não tiveram que buscar conhecimentos que vocês nunca pensaram em ter para entender e compreender certas coisas? Até mesmo lidar com organização de tempo e trabalho. Jota acabou de falar que ele, no início, ele não tinha condições de ir ao banheiro, não almoçava.
Eu, no mesmo pé, pelo incrível que pareça, eu escutei do meu marido que eu trabalhando em casa, ele estava me vendo menos do que quando eu trabalhava, quando eu saía de casa para trabalhar. Eu escutei isso aí também, tá? E aí? Porque eu me trancava no escritório e aqui eu ficava. Só a base de água e café. Água e café. Complicado. Então, assim, a gente... E realmente, a gente no início, a gente não tinha uma rotina de trabalho. Eu fiquei 1 ano sem rotina de trabalho. No ano de 2020, eu fiquei literalmente 1 ano sem rotina. Só para o trabalho. Isso não existe. Professora, eu passo por isso aí também, vou te falar. Eu sou ansiedade com perna, né? Eu sou assim, antes da pandemia eu já era assim, já tinha os resultados físicos disso, de não conseguir dormir, entendeu? Mas era leve, né? Era leve, por exemplo, sei lá, eu acabava minhas atividades lá por, sei lá, umas 10, 11 horas da noite. Quando era meia-noite, meia-noite e meia, eu já estava conseguindo dormir. Hoje, eu vou dormir umas 4 da manhã para estar acordado 8, 7, às vezes, entendeu? E assim, porque o cérebro não para, entendeu? Você sente o corpo cansado, né? Você sente o corpo pesado, mas teu olho não fecha para dormir. Acontece comigo, estou até me consultando aí com o médico e tal, mas eu estou nesse nível aí. Exatamente. E aí, a gente observa que, falando da nossa P2, né? Se eu pensar em um artigo sobre ergonomia cognitiva, vocês imaginam o que poderia ser falado? Olha o quanto de assunto que a gente falou aqui. Olha o quanto de... E, com certeza, tem vários artigos renomeados, publicados dentro dessa área, onde vocês podem usar como referência. Quando se fala em trabalhar 8 horas por dia, ai, que delícia, né? Um dia eu vou ter isso quando eu crescer. Isso aqui eu não sei o que é trabalhar 8 horas por dia. E sem contar que você, no trabalho, você não tem o banheiro próximo à sua mesa, à sua sala. Então, você levanta, você faz uma pequena caminhada até o banheiro, você, quando almoça, mesmo que você leve marmita, você levanta, você vai até o refeitório almoçar, ou vai a algum local, ou vai a um restaurante. Em casa você não tem isso. Não tem. Você, se tal de trabalhar 8 horas por dia, isso é para os fortes. Que na pandemia não teve isso. A questão de termos dentro desse trabalho, o que ficou afetado para quem trabalhou remotamente? O que mais afetou você? Você, funcionário, você, pessoa, o que mais te afetou? Qual foi a questão que você considera que mais foi afetada em você? Alguém? Ninguém? Todo mundo ficou perfeitamente bem, assim? Ô, professora, eu não fiquei, não. Já falei aí que na pandemia meu problema de saúde piorou, até em função dos meus clientes também, né? Porque eu perdi muito cliente nessa pandemia, muito. Assim, eu só não cheguei ao zero porque eu tenho clientes que são amigos pessoais e eu tendo muita, assim, como todo mundo, né? Tendo muitas coisas para sustentar a família, até despesa pessoal, enfim. Isso foi dando chegou num momento assim que eu, sei lá, foi Deus mesmo na minha vida. Para centralizar assim, as coisas, abrir um caminho novo, entendeu? E assim, eu tive bastante... Então, no meu caso,
no meu caso, eu tive que buscar, porque eu sou muito ligada no 620, tá? E como eu vivia na estrada, vivia trabalhando em vários lugares, e, pô, entra no carro, liga o som, pega a estrada, aquela coisa toda, aquilo ali primeiro é uma válvula de escape. E eu não tive mais isso. Ficar fechada em 4 paredes, né? Eu tive que buscar algo para tirar minha energia. E eu busquei uma atividade física. Mas eu não poderia buscar uma atividade física tipo, vai para a academia, até porque as academias são fechadas, né? Mas vamos lá, vai para a academia e você chega lá e encontra aquela mulherada tirando foto, selfie. Eu não tenho saco para isso, não tenho paciência para isso. E eu fui buscar algo pesado para mim. E foi quando eu entrei no CrossFit. Para eu poder jogar todas as minhas energias, eu tinha que tirar aquela ansiedade, eu tinha que tirar aquilo tudo ali. E eu tinha que me desligar. São 24 horas conectada. E é 1 hora, obrigatoriamente, que você não mexe no celular. E isso, para mim, foi... Eu não sou apta a remédio. Eu me vi ao ponto de quase que ter que tomar remédio, porque não dormia, não comia, não como, não durmo, vou viver como? Não tem como. Isso aconteceu muito comigo também. Aí eu, inclusive, procurei que a minha pressão estava super alterada, eu procurei um cardiologista. Até hoje eu tomo Fisioton e o Ciacalme, é um fitoterápico. Então, mas nem isso comigo aconteceu. Eu não tive pressão alta, eu não tive desmaio por falta de comida, por falta de dormir, eu não tive nada. Aí, quanto mais acordada eu ficava, mais agitada eu ficava, mais eu queria trabalhar, mais eu queria trabalhar. Entendeu? Então, é exatamente isso. Isso não é normal. Porque no presencial, então você tem o processo de domingo. Eu gosto muito de cozinhar, até porque eu não tenho obrigação de cozinhar, então é uma terapia. Eu até postava algumas coisas, terapia, eu chamava de terapia culinária, né? Aí, então, fazia algumas comidas e tal. Só que aquilo ali já não estava nada. Porque já não estava me relaxando, porque eu tinha que fazer muita comida para poder me cansar. E não tem como fazer muita comida para 3 pessoas numa pandemia que você não estava recebendo nem visita, né? Então, com isso, vocês acabam... Quem está falando aqui? Alexandro. E aí a gente acaba tendo que buscar algumas coisas. Só que a empresa não quer saber disso, ela quer mais que você trabalhe. Ok, Alexandro. E aí, dentro desse processo da P2, que vocês, na verdade, deixa eu até buscar aqui. Deixa eu só pegar aqui. Vocês podem falar escrever, né, sobre a ergonomia cognitiva, vocês podem falar sobre análise ergonômica no trabalho, falar sobre a organização. Quando a gente fala em ergonomia, a gente fala de organização do trabalho. E a gente teve que aprender. Eu sou muito organizada. Balela. Na pandemia, a gente caiu por terra esse tal que eu sou muito organizada. A gente teve que se reorganizar, teve que aprender para você poder trabalhar. Eu nunca fiquei tanto tempo no computador dentro da minha casa. Tive que botar uma mesa em L aqui, mais essa que está aqui atrás, porque eu tenho 2 telas, mais um notebook aqui, e às vezes em 2 lugares ao mesmo tempo. A gente teve que se reorganizar, não só em termos de ambiente, como em termos de horário. Por que no início o Jota falou que ele não tinha tempo para ir ao banheiro? Não tinha organização. Por que eu fiquei uma semana sem entrar no meu quarto? Não tinha organização.
E a Porque gente... também gera um estresse muito grande, professora, porque, particularmente, quando eu tenho um acúmulo de coisas para fazer, tanto pessoal quanto, né, acadêmico, enfim, do trabalho, isso me gera, quando o dia não rende, quando eu não consigo seguir ali o meu planejamento, isso me gera assim, eu fico tão irritada com aquilo, né? Foge, assim, do meu... Tem os fatores externos, né, aquelas coisas todas. Quando foge do meu planejamento, me gera também um mal-estar muito grande. E, às vezes, não depende, né, só de você, né? Depende de outros fatores. É complicado mesmo. Professor, tem até aquele outro, complementando isso aí que ela falou, até aquele caso, assim, um exemplo, com esses problemas da pandemia, a gente passou a ficar mais em frente às telas, né? Muito mais, né? Então, Ô, aumentou... Joda, só te cortando um pouco, Aham. eu fazia meu óculos de uma vez, de 2 em 2 anos. Hoje, semana passada, eu fui ao oftalmologista. Em janeiro, eu fiz um óculos e meu grau aumentou. Eu fui semana passada, meu grau aumentou, já estou sentindo dificuldade e eu tenho que fazer outro óculos. Exatamente. E automaticamente, por causa disso aqui, e assim, eu não estou enxergando nada na tela do celular, do computador, sem óculos, não estou enxergando nada. No computador você enxerga, você ainda aumenta lá, bota uma tela de 24, igual eu tenho, aumenta tudo, está tudo certo. Mas no celular não enxergo nada. É surreal. Exatamente. E isso aí é um problema que não vai ter uma solução, assim, não é reversível. Entendeu? E ainda tem aquele outro complemento, vamos citar um exemplo aqui, no meu caso, de muita gente que trabalha com computador, a gente já passa o dia todo em frente às telas. Aí, vamos supor, chega à noite, aí vai para a faculdade, que é em frente às telas. Aí você passa uma carga horária muito alta em frente ao computador, que quando você para, vamos botar assim, que você para lá para 11 horas da noite, como é que a sua cabeça vai relaxar para você dormir? Não tem Aí como. você tem um negócio chamado celular. Pelo contrário, exatamente. Exatamente. Aí você passa a acontecer uma coisa que deve acontecer comigo e muito com o Luciano. A gente não consegue desligar a cabeça. E como é que dorme? Como é que dorme? Isso quando você não tem uma pessoa como eu tenho, que dá 1h da manhã e te manda assim: Alessandra, tem como você ver isso no sistema assim para mim? Porque eu preciso gerar um relatório e eu sou uma das poucas que tem o sistema em casa da empresa. 1h da manhã. E aí? Você saiu do computador. Você vai estar onde? Você vai fazer o quê? Não, eu vou lá e vou fazer, porque amanhã são outras demandas, vou ter outra demanda para o meu lado. Professor, eu tenho um professor que não me responde mais por causa disso, professor. Como é que é? Eu tenho um professor que não me responde mais por causa disso. Só manda mensagem 11h30, meia-noite. O professor nem fica pau comigo. Não, mas o que acontece? São situações que você tem. Essa pessoa é o meu gestor, né? E ele, muitas das vezes, ele só manda assim, em domingo. E você está em casa. E como, dentro desse processo, nós queremos, em 2022, a nossa equipe quer permanecer remota, ou no máximo, e de 15 em 15 na empresa, porque a gente teve investimento muito alto e a gente está tendo menos problema trabalhando assim do que trabalhando na empresa. A gente não perde tempo em engarrafamento, esse tipo de coisa. Você acaba fazendo, mostrando até que o remoto está funcionando. Isso, nesse caso, dessa empresa. Né? É uma tendência, tá, professor? Não na questão do acadêmico, não. Como é que é? Isso é uma tendência, isso aí não vai voltar atrás, não, tá? Não, com certeza. O BNDES lá, o meu cunhado BNDES, ele economizou com o remoto 3 horas, ele tem mais 3 horas a mais na vida dele.
que era o tempo que ele pegava o engarrafamento, tanto para ir quanto para voltar para o Rio. Nós Então, fizemos tipo uma assim, reunião, e nessa reunião foi exatamente pontuado isso para poder passar para o presidente. Ou seja, as 3 horas que eu economizei, eu tenho uns fatores aí. Dessas 3 horas, eu posso acordar mais tarde, então psicologicamente, eu vou render mais. Porque você com sono, você rende menos. Isso é cientificamente comprovado. Nessas 3 horas, eu posso sim, em vez de estar na estrada, eu posso estar trabalhando para a empresa. Porque eu posso acordar cedo, não tenho hábito de acordar tarde, e eu já posso ir trabalhando, até mesmo para poder acelerar, adiantar minhas atividades. Então, eu vou trabalhar a mais para a empresa. Então, tudo isso é um processo que a gente passa a ter. E é fantástico isso. E funciona, gente. E funciona. A gente não tem mais, pelo menos lá na empresa, a gente chama de montinho, né? A gente não tem mais um montinho na copa. Que você vivia com aqueles montinho de gente na copa tomando café e falando de qualquer assunto, menos do trabalho. Você não tem mais isso. Porque o tempo que eu ficava, 1 hora de almoço, você acaba fazendo mais de 1 hora. Se você não tem aquele comprometimento de bater cartão, você acaba fazendo mais de 1 hora de almoço. Não tem mais isso. E a tendência é sim. E automaticamente, não só o remoto, como também as aulas, não sei na nossa universidade, mas em algumas, nunca mais será a mesma. Nunca mais. Pode ter certeza disso. Até porque as universidades investiram muito, né? Bom, e aí a gente começa a perceber que nós temos aí uma série de questões dentro do cognitivo que começou a tratar e trabalhar dentro dessa percepção que a gente, dentro de equipe, teve que ter, né? E a gente sabe que o trabalhar por 8 horas, 10 horas, isso tudo, ou um estagiário que ele só pode ter até no máximo 6 horas trabalhada, isso tudo não é bem assim que acontece. Ponto. Né? Não vamos entrar em questões trabalhistas, mas a gente sabe que não é bem assim. Com isso, coloca-se 3 aspectos, né, relacionados dentro da ergonomia junto ao trabalho, que é o físico, o cognitivo e o psíquico, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, a gente já vem falando sobre esse processo da ergonomia desde sempre nas nossas aulas, até chegarmos em termos de segurança. Porque a segurança do trabalho ou do trabalhador, nós vimos no material, em algum dos materiais anteriores, não é apenas pensando em equipamentos, mas também pensando no psicológico do meu funcionário, da minha equipe. E aí, aqui vem algumas historinhas, né, da cognitiva, que eu não vou entrar em detalhe disso, e nós já vimos que a importância, nós já falamos aqui da importância da ergonomia cognitiva, porque desde o momento que você passa a observar o ambiente, a equipe, quando você passa a observar como que você está cobrando a sua equipe, como que você está deixando, mexendo com o psico da sua equipe, como que você está, você que eu digo o líder, né?
Como que você está motivando a sua equipe? Tudo isso. Então, a importância do cognitivo, ela tem que existir. E, necessariamente, não é só na civil, mas nesta pandemia, que foi uma área que não teve parada, que é a área da civil, especificamente, a pressão foi muito grande, porque teve, sim, perdas de pessoas. O serviço não parou, mas teve perdas de pessoas, porque algumas pessoas tiveram que ser demitidas. Mas quem ficou, ficou com carga dobrada. Essa é a grande verdade. Aí, fala-se sobre, a gente sabe da interação, da integração de homem e máquina, e em termos de sistêmico, né? Quando fala em sistema, a gente já sabe que não é só sistema computacional, é sistema num todo. Quantos de vocês tiveram ou conheceram pessoas que tiveram, dentro dessa pandemia, abre aspas, o que eu vou falar, abre aspas, perda de memória, fecha aspas. Quando eu falo perda de memória, não é porque você perdeu a memória. Não. É literalmente, são leves flertes na sua memória de esquecimento. O Luciano está aí. Eu tive isso. Mas por quê? Porque o cérebro passou a trabalhar de uma forma diferenciada. As cobranças foram diferenciadas e o seu próprio cérebro passou a colocar de uma forma que você passou a ter prioridades. E as prioridades é o que estava dentro do WhatsApp, que passou a ser uma ferramenta de trabalho, não era só um meio de comunicação para bom dia para a família, né? Passar em um grupo, passar piadinha, passou a ser realmente uma ferramenta de trabalho, e aí as suas prioridades é quem estava naquela lista lá que você não abria, quem é o primeiro, quem é o segundo. E aí tinha lá algo tão importante, mas que estava lá na caixa prego, e você não estava dando conta. Eu passei a ter esses flertes de perda de memória. E você, às vezes... E o tal de você falar a mesma coisa 3, 4 vezes? Que meu marido virou para mim e falou assim, você falou isso para mim ontem. Você me perguntou isso, eu já te respondi. Mas falou? Não me lembro. Mas fala de novo, porque eu não lembro. E aí? Aí você para assim, caraca, será que eu estou ficando literalmente velha, desmemoriada? É assim mesmo? É isso mesmo? E aí você acaba se perguntando, se avaliando. Não é nem uma autoavaliação, opa, eu vou me avaliar mesmo. E é simples assim. Não tem outra resposta, outro retorno. Tá? E aí, gente, com isso, a gente tem aqui ainda muita coisa para falar, que aí aqui a gente vem falando sobre percepção, memória e tomada de decisões, que a gente, na verdade, já falou isso aqui. Né? A percepção, a abordagem, a como você vai analisar o ambiente, como que você vai analisar a sua equipe. O Luciano ele tem um problema sério, porque a equipe dele é composta por ele mesmo. Então, ele não tem... Estou querendo mudar isso, hein? Hã? Estou querendo mudar isso. Não, sim, mas hoje, dentro da pandemia, vamos dizer 2020 especificamente, como que você ia tomar determinadas atitudes ou tomadas de decisões com quem? Como que você ia fazer? Como você ia ter sugestões de alguém? Então, a percepção é perceber você próprio. Já começa por aí.
Então, é tudo muito complicado, né? E a gente vem falando sobre isso, sobre esse processo num todo, né? Como é que se percebe que a minha equipe está desmotivada? E o que eu poderia fazer? Vocês fizeram na P1 uma atividade exatamente em relação a isso. E o grupo do Jó usou o mundo real, uma empresa real. E, no final, riram do que foi feito, do que foi proposto. Então, as coisas não são simples assim, né? As coisas não são bem simples assim. Deixa eu só anotar aqui, página 12. Na verdade, ergonomia. Professora, Oi. Essa questão das aulas serem gravadas e tal, assim, na minha opinião, até ajudou, porque se isso fosse algo que não pudesse ficar registrado, com essa questão de, assim, no meu caso, né, questão de esquecimento, essas coisas, pô, eu acho que estaria bem mais complicado para mim, né? Porque a aula gravada você pode, por toda hora você vê, né? Eu acho que é o grande lance, né? A aula gravada. Esse é o grande lance. Então, né, isso foi uma forma que as instituições elas encontraram para amenizar determinados problemas que vocês, como alunos, sabem que tivemos no início da pandemia em 2020. Eu não estava na universidade de vocês, mas não foi diferente, certeza que não foi diferente como as outras, onde o aluno ele não foi preparado, porque o professor ele não estava, mas ele teve que se virar. Mas o aluno ele não foi preparado e muitos não tinham nem dinheiro para poder manter uma internet em casa. E aí, como assistir a aula? Então, a aula gravada foi esse processo. Tem algumas instituições que estão retomando as suas atividades no presencial e tem, mesmo assim, vai ser mantido dentro de sala de aula equipamentos para que elas sejam gravadas e disponibilizadas. Mas vocês sabem que não são todas as instituições que vão manter isso. Porque tem todo um processo negativo também referente à aula gravada, né? Porque, vamos lá e vemos cá, muitos alunos ficaram acomodados em relação a isso. Mas não são todos. Mas tem todo um processo em relação a isso daí. Mas, enfim, né, a gente vai levando o processo aí. Meninos, deixa eu fechar aqui. Para mim, particularmente, é muito complicado, porque eu tenho que sair de casa para poder estudar, porque a minha família não colabora, então é complicado. Então, Eu tô vamos na lá. casa da minha mãe agora. Em casa ali não daria por causa do meu filho e minha esposa, só para ter uma ideia. Para eu poder falar com vocês, eu tive que vir para casa da minha mãe, que ela saiu. Então, tem todo esse processo. As pessoas da nossa residência, elas não estão preparadas para isso também, né? Não vou dizer que não tem respeito ou isso tudo. Para vocês terem uma ideia, o Joda foi o primeiro que entrou hoje na sala. E eu sempre dou aula de fone. Eu comprei um equipamento de caixa de som próprio para computador, para eu poder fazer algumas apresentações e tudo mais. Mas eu prefiro usar o fone, porque o ambiente não participa. Só que, como eu instalei um SSD e tal, expliquei para a Joda, fiz uns testes com ele, eu não estava ouvindo ele. Falei, não, Joda, peraí que eu vou jogar na caixa de som. Sim, mas nem todo mundo pode dar aí R$450 num kit de caixa de som. Essa é a grande verdade. Então, assim,
tem uma série de situações, né? E a nossa família não está preparada para isso. Eu ponho num contexto geral, né? Não é porque às quarta-feiras tem futebol e a sua residência tem as pessoas que são amantes de futebol, aí joga o time da pessoa e dá aquele grito do gol. Tem todo esse processo, né? Enfim, meninos, posto material daqui a pouco, porque eu vou para uma aula agora, tá? Então, eu posto o material para vocês depois de 1 hora, porque eu dou aula até 1, e aí a gente vai levando esse processo aí. Porém, quando vocês olharem o material, vocês vão ver que temos aí muita coisa já foi falado aqui. Então, apesar de ter 60 slides, mas a gente já chegou acho que mais de 30, sobre tomadas de decisões, sobre percepção, uma série de situações. Tá ok? Tá ok, professora. Ok. Então, gente, beijo, beijo, beijo para vocês, porque